Neste vídeo, vamos descobrir os 7 cristãos que não entrarão no céu. Fique atento e assista até o final do vídeo para garantir que você não está cometendo nenhum desses erros. O primeiro cristão que não entrará no céu, um cristão que ama o dinheiro e os bens materiais. Os termos cristianismo e prosperidade material estão tão entrelaçados hoje que quase não se distinguem um do outro. Não é surpreendente que isso aconteça. Sabemos que Deus não deseja a ruína ou a miséria de ninguém. Mas você deve saber que, de acordo com a Bíblia, cristianismo e riqueza nem sempre foram termos comuns e inseparáveis. Na verdade, o próprio Jesus fez uma declaração altamente controversa sobre a riqueza em Mateus 19, versículos 23 e 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: "Em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. Ainda digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Existem várias interpretações dessa passagem. O certo é que Jesus adverte como é terrivelmente difícil ter riquezas e entrar no reino dos céus. Mas há algo errado em ter riquezas e ser cristão? Na realidade, não há nada de errado com esse fato. Deus tem imensas riquezas e possui todos os tesouros. Ele possui ouro e prata e pode dá-los a quem ele desejar. O grande problema, então, reside no amor ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir a riqueza, de acordo com Mateus 6, versículo 24. Mas então, é possível ser cristão e amar o dinheiro? A Bíblia não diz que o amor ao dinheiro é o mesmo que a idolatria. Por mais incrível que pareça, é possível ser cristão e amar o dinheiro. Vamos ver o que o apóstolo tem a dizer sobre isso em 1 Timóteo 6, versículos 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada e em muitos desejos tolos e nocivos, que mergulham as pessoas na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nesta passagem, não só é afirmado que o amor ao dinheiro é o pior de todos os males, mas também faz uma declaração surpreendente: é possível desviar-se da fé cristã por causa da cobiça. A passagem alerta claramente sobre a destruição que o amor ao dinheiro pode produzir. A palavra destruição não é muito popular hoje em dia nas igrejas. Nenhum de nós gostaria de ouvi-la, muito menos de experimentá-la. Mas, infelizmente, ninguém está isento de experimentá-la se começar a correr atrás do dinheiro. A parte triste de tudo isso é que o evangelho pregado hoje é, em muitos casos, idólatra. Os próprios líderes que deveriam estar guiando as ovelhas no caminho da verdade e da vida eterna estão se encarregando, através da doutrina mal interpretada da prosperidade, de semear nos crentes a ganância e o amor pelas coisas materiais. Você pode estar se perguntando: como um verdadeiro cristão deve ver o dinheiro? A resposta é bastante simples: devemos ver o dinheiro da mesma forma que Cristo o via. Vamos considerar apenas 3 passagens onde Cristo expressa sua vontade a esse respeito. Mateus 6, versículo 25. Não se preocupem com a sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o corpo, com o que vestirão. Lucas 16, versículo 13. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nessas e em muitas outras palavras de Jesus, é absolutamente claro: o dinheiro e a prosperidade material não devem de forma alguma ocupar o centro de nossas vidas. O que um filho de Deus deve buscar principalmente é agradar a seu Pai através do amor e da justiça, sabendo que seu Pai nunca o deixará nem o abandonará. Um verdadeiro filho de Deus não se preocupa em adquirir riquezas. Ele sabe que Deus pode fornecê-las sempre que ele desejar, de acordo com seus propósitos eternos e perfeitos em Cristo Jesus. O segundo cristão que não entrará no céu, um cristão que não sabe perdoar as ofensas dos outros. Este é provavelmente o pecado mais comum entre os cristãos hoje e o mais sério segundo a Bíblia. Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre isso em Mateus 6, versículos 14 e 15. Pois se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Percebeu o quão contundente é essa afirmação de Jesus? Mas se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. O perdão é a essência do Evangelho. Uma pessoa que não entende quantos pecados foram perdoados não pode perdoar aqueles que a ofendem. Todos os dias devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem e nos causam dor. Este é definitivamente um dos exercícios mais difíceis e dolorosos na vida cristã, mas é um exercício absolutamente necessário para moldar nosso caráter.
Se nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ser ferido, esbofeteado, golpeado, perfurado, acusado injustamente e despido publicamente, pôde dizer: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, porque não podemos fazer o mesmo com aqueles que nos ofendem todos os dias de maneiras muito menos graves. Uma coisa é certa: se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus não perdoará nossas ofensas. E se Deus não perdoar nossas ofensas, de modo algum entraremos no céu. O terceiro cristão que não entrará no céu, um cristão que se preocupa mais em agradar ao mundo do que a Deus. Vamos ver o que Tiago 4, versículo 4, tem a dizer sobre isso. Adúlteros e adúlteras. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem, portanto, quiser ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Essa passagem, é claro, não significa que não podemos ter amizades no mundo ou que não podemos ocasionalmente compartilhar com descrentes ou aqueles que não compartilham nossa fé. Jesus foi amigo de muitos pecadores e até foi julgado por comer e beber com pecadores. O que essa passagem está dizendo é que amar os valores mundanos acima dos valores cristãos e tentar agradar ao sistema mundano mais do que a Deus. O extraordinário dessa passagem é a frase tornar-se inimigo de Deus. A carta de Tiago foi dirigida a crentes ao redor do mundo, e a advertência, novamente, é que é possível ser cristão e tentar agradar mais ao mundo do que ao próprio Deus. Irmãos na fé e em Cristo, tenhamos certeza de que Deus não permitirá que nenhum de seus inimigos entre no céu. Qualquer um que queira ser amigo do mundo e amar valores como mentiras, hipocrisia e deslealdade infelizmente acabará fora do reino dos céus. Mas isso pode levantar novamente a questão: como devemos, então, ver o mundo? Um verdadeiro filho de Deus vê este mundo como um lugar de passagem, um lugar onde somos meros estranhos e peregrinos. Nossa cidadania não é deste mundo, como o apóstolo Paulo afirma claramente em Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, embora seja verdade que não podemos evitar o contato com pessoas deste mundo, um filho de Deus não deve permitir que valores mundanos como mentiras, superficialidade e hipocrisia moldem sua maneira de pensar. Como nosso amado apóstolo Paulo ordenou em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos ser cuidadosos. O mundo tentará todos os dias impor seus valores temporários sobre nós. Devemos limpar e renovar nossas mentes através da obra do Espírito Santo e da Palavra de Deus. O quarto cristão que não entrará no reino dos céus, um cristão que peça diariamente de forma voluntária e consciente. Sabemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados na cruz e que não há pecado passado, presente ou futuro que não seja coberto pelo precioso sangue do Cordeiro. Mas o que acontece se nossas ações negam o sangue que nos redimiu? Esta é uma das advertências mais sérias na Bíblia, registrada na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 29. Vamos ver exatamente o que diz. Se continuarmos pecando deliberadamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 29. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. A advertência é absolutamente clara e enfática. Uma pessoa que, depois de conhecer Cristo e ser purificada pelo seu precioso sangue, decide continuar em seu antigo estilo de vida está implicitamente declarando com suas ações que o sangue de Cristo, que a purificou de seus pecados, não tem valor. Você entende a gravidade desse assunto? Mas o que é realmente sério sobre essa questão é que o versículo 27 claramente afirma que não há mais sacrifício pelos seus pecados. Cristo morreu uma vez por todas para perdoar todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Se uma pessoa nega com suas ações o valor precioso do sangue de Cristo, ela simplesmente não entrará no céu. Como deve um filho de Deus encarar o pecado? O pecado é algo que pode acontecer a qualquer momento em nossa vida. Absolutamente ninguém está isento de pecar e ofender nosso Pai. Mas um verdadeiro filho de Deus sabe reconhecer imediatamente quando pecou, chorará imediatamente após pecar, pedindo ao nosso Pai que nos perdoe, e Ele misericordiosamente nos perdoará e nos purificará de toda injustiça, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se o pecado se tornar o estilo de vida de um cristão, sem causar-lhe dor ou arrependimento, seu destino certamente não será o céu. O quinto cristão que não entrará no céu, um cristão morno que confia mais em si mesmo do que na salvação que Cristo lhes oferece.
A advertência clara é encontrada em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Muitos podem se perguntar o que exatamente significa ser morno. Refere-se a nada menos do que um cristão que começou a confiar mais em si mesmo do que em Cristo. Um cristão que começou a pensar que suas posses físicas são mais valiosas do que os tesouros espirituais e dons que Deus lhes oferece. Considere o versículo 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A passagem é uma repreensão direta a todos aqueles que confiam em seu dinheiro, em suas posses, e acreditam que uma vez alcançado um certo nível de prosperidade material na Terra, não há mais nada para buscar dia após dia. Cuidado! A vida cristã não se trata de quanto dinheiro temos nesta terra, nem de quantas propriedades materiais adquirimos, mas de lutar todos os dias para seguir a Cristo, aderindo aos seus ensinamentos, renunciando ao nosso egoísmo e arrogância. Mas, novamente, há uma advertência muito séria para esses tipos de cristãos. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A passagem claramente não precisa de mais explicações. Um cristão que foi vomitado da boca de Deus de forma alguma entrará no céu. O sexto cristão que não entrará no céu. Um cristão que não ama seu próximo e não pratica bondade para com os necessitados. O cristianismo e o amor ao próximo são inseparáveis. Uma pessoa que sinceramente afirma seguir a Cristo é necessariamente uma pessoa que se sacrifica pelo bem-estar dos outros, assim como Cristo se sacrificou pelo nosso bem-estar. É absolutamente contraditório dizer que somos filhos de Deus e odiar o nosso próximo. Mas vamos deixar que a própria Bíblia esclareça esse ponto maravilhoso. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Versículo 21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus ame também seu irmão. Examinemo-nos cuidadosamente para que não sejamos encontrados em falta de amor e misericórdia para com os pobres e necessitados. O versículo claramente afirma que qualquer um que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Tenha certeza de que Deus não deixará nenhum mentiroso entrar no céu. Isso nos leva diretamente ao último ponto para entender plenamente essa questão. O sétimo cristão que não entrará no céu. Um cristão que odeia as leis de Deus não entrará no céu. Esta é provavelmente uma das coisas mais desafiadoras que o próprio Senhor Jesus Cristo pronunciou em seu famoso Sermão da Montanha. Vamos ver o que o próprio Jesus tem a dizer sobre isso em Mateus 5, versículos 17 a 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Pois em verdade lhes digo que, até que o céu e a terra passem, nem uma letra, nem um só traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, qualquer que quebrar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. O versículo deixa 3 coisas absolutamente claras. Cristo não veio abolir, quebrar ou anular a lei. A lei de Deus é absolutamente válida mesmo hoje, e nossa justiça deve exceder a dos fariseus para entrar no reino dos céus. Agora, sabemos que Cristo é nossa justiça e que Ele cumpriu a lei para nos justificar, como está escrito em 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. No entanto, isso não significa de forma alguma que devemos odiar a lei de Deus ou desprezá-la. O próprio Cristo disse que qualquer um que ensina a não obedecer aos mandamentos de Deus será chamado de muito pequeno no reino dos céus. Qualquer um que deseja ir contra as leis divinas, praticando tudo o que a lei de Deus proíbe, como a injustiça, mentira e imoralidade, de forma alguma, entrarão no reino dos céus. Infelizmente, hoje há muitos por aí ensinando que a lei de Deus está desatualizada e é coisa do passado. Tenha muito cuidado com esses tipos de ensinamentos. Vamos considerar o aviso que o apóstolo Paulo dá a todos os violadores da lei de Deus em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais sexualmente, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que praticam a homossexualidade, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Neste versículo, está escrito que não devemos mentir, cometer adultério, ser idólatra ou roubar. Mas muitos podem se perguntar: como então um cristão deve ver a lei de Deus?
A lei de Deus é bela e completa. Embora não tenha sido feita para salvar o homem, seu único propósito é mostrar ao homem o que é certo e errado, proporcionando assim um ponto de referência claro para o que se deve e não se deve fazer. Segundo o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, revigorando a alma. Os estatutos do Senhor são dignos de confiança, tornando sábios os simples. Ela então dita como devemos nos conduzir nesta terra. Com amor. A lei de Deus é resumida em amor, como o próprio apóstolo Paulo afirma em Gálatas 5, versículo 14. Pois toda a lei se cumpre em obedecer este único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Tenha certeza de que qualquer pessoa que não viver de acordo com o padrão de amor e bondade delineado na lei de Deus não verá o rosto de Deus, que é o Pai de todo amor e bondade. Esses, então, são os cristãos que não entrarão no reino dos céus. Isso, claro, não significa que esses são os únicos casos na Bíblia onde se alerta sobre o perigo de se desviar da fé em Cristo. Existem muitos outros avisos na Bíblia sobre este tema, mas esperamos que uma coisa fique absolutamente clara hoje. Não é fazendo uma oração de fé, nem frequentando uma igreja, nem mesmo dando nossos dízimos e ofertas que nos tornamos verdadeiramente cristãos. Embora não neguemos a importância dessas coisas, lembremos novamente as sábias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que então é a vontade de nosso Pai? Que creiamos no único Filho de Deus e sigamos fielmente o seu exemplo até o fim. A verdadeira fé nunca rejeitará os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ordenou em Mateus 16, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um verdadeiro cristão que acreditou no Filho de Deus andará da mesma maneira que Cristo andou nesta terra. Sem amor pelo dinheiro, sem cobiça, perdoando ofensas, agradando ao Pai em vez do mundo, odiando o pecado e amando a justiça, amando e ajudando os pobres, mas acima de tudo, colocando sua total confiança em nosso Pai. Só assim seremos chamados de verdadeiros seguidores de Jesus e não teremos que nos afastar envergonhados no dia em que o glorioso reino de nosso Senhor Jesus Cristo for revelado. Lembremo-nos das gloriosas palavras registradas em 1 João 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. A mensagem do texto enfatiza a importância de viver uma vida cristã genuína e autêntica, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um mundo onde ser cristão parece fácil e acessível, a verdadeira fé é provada por ações e por um coração transformado. Jesus alertou que nem todos os que clamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. O texto destaca 7 tipos de cristãos que não entrarão no céu, cada um representando uma falha significativa na compreensão e prática da fé. A ênfase está na necessidade de: primeiro, amar a Deus acima de riquezas e posses materiais. Segundo, perdoar as ofensas dos outros. Terceiro, agradar a Deus, não ao mundo. Quarto, evitar pecar deliberadamente. Quinto, ser fervoroso na fé, confiando totalmente na salvação oferecida por Cristo. Sexto, amar o próximo e praticar a bondade. Sétimo, respeitar e seguir as leis de Deus. Esta reflexão nos leva a uma profunda autoavaliação, questionando se nossas vidas estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo ou se somos apenas cristãos de nome. É um chamado para a verdadeira fé, que se manifesta em ações concretas de amor, perdão, justiça e humildade. Oração. Querido Pai Celestial, obrigado por nos mostrar a verdade através da Tua palavra. Reconhecemos que ser cristão é mais do que palavras ou ações superficiais. É uma transformação completa do coração e da mente. Pedimos, Senhor, que nos ajude a viver uma fé autêntica e genuína que Te agrada em todos os aspectos de nossas vidas. Pai, perdoa-nos por todas as vezes em que colocamos riquezas e posses acima de Ti. Ensina-nos a confiar em Ti para todas as nossas necessidades e a não amar o dinheiro mais do que a Ti. Dá-nos corações generosos, prontos para ajudar e compartilhar com os necessitados. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Tu nos perdoaste. Que possamos refletir o amor e a graça que recebemos de Ti em nossos relacionamentos com os outros. Senhor, que nossos corações desejem agradar a Ti e não ao mundo. Fortalece-nos para resistir às tentações de nos conformarmos aos valores mundanos e viver de acordo com os Teus padrões de retidão e santidade. Pai, não nos permita continuar pecando deliberadamente. Que o Espírito Santo nos convença dos nossos pecados e nos leve a um arrependimento sincero. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, honrando o sacrifício de Cristo em nossas ações diárias. Senhor, livra-nos da mornidão espiritual. Que sejamos fervorosos no amor e na fé, confiando plenamente na salvação que Cristo nos oferece.
Que nossas posses materiais nunca substituam nossa devoção a Ti. Ajuda-nos a amar o próximo como a nós mesmos. Que nossas vidas sejam um reflexo do Teu amor, praticando bondade e misericórdia com todos ao nosso redor. Finalmente, Pai, dá-nos corações obedientes às Tuas leis. Que possamos ver Tua lei como um guia para nossas vidas, vivendo em amor e justiça de acordo com Teus mandamentos. Em nome de Jesus, pedimos todas essas coisas, confiando que Tu ouves nossas orações e nos capacitas a viver de acordo com Tua vontade. Amém. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe.